Olá, vamos dar início a mais uma aula da UPE. Então, hoje nós vamos dar início ao módulo 2, aprendendo sobre o trabalho e as profissões. Então, para a gente iniciar a falar desse tema, eu vou lançar uma adivinha para vocês. Sei que vocês adoram, né, adivinhar. Mas eu quero saber quem é que vai adivinhar essa. Vamos lá? Quando os dedos dos pés veem o sol ou o chão, sou eu que consigo tapar. Trabalho com o couro e sei costurar. Quem eu sou? Tenta adivinhar aí. No final da aula, eu dou a resposta. Anota aí do lado para ver se vocês vão acertar, hein? Então, a gente vai falar sobre profissões, né? E existiam muitas profissões que hoje em dia foram extintas, né? Não tem mais. E por que não tem mais? Por que essas profissões não existem? E tem profissão que vai existir, que vão surgir, que a gente não tem nem noção ainda hoje. Mas e por que isso ocorre? Né? Por que essa mudança? Vamos olhar um pouquinho essa imagem aí. Aí nós temos uma sala com várias mulheres, né, datilografando um texto, um ofício, uma carta, alguma coisa assim. Então, essa é uma profissão que existe hoje em dia. Você vê essa imagem como uma imagem de hoje, que alguma profissão que nós temos hoje em dia? Não. E por que não? Então, olha lá, essa era uma profissão que existia muito até os anos 80, que eram os datilógrafos, que eram profissionais que redigiam textos, cartas, ofícios, petições em empresas e repartições públicas. Então, antigamente tinha curso de datilografia. Eu fiz, hein? Fiz, ó, tempão. Tinha aquela maquininha de escrever que a gente ficava lá, teclando, tac, 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 tac. E tinha que apertar forte, porque ele tinha que bater ali numa fitinha e aparecer a letra que você estava digitando. E não tinha esse de apagar, né? Já pensou? Errava, tinha que tirar e digitar tudo de novo? Era difícil. Digitar não, datilografar. Então é uma profissão que hoje em dia não existe mais. Por quê? Porque foram inventados os computadores. Então a máquina de escrever caiu de uso. Ninguém tem mais uma máquina de escrever. Você tem aí? Já viu uma? Então é uma coisa que caiu. Então, como a máquina de escrever caiu de uso, lógico que a profissão também foi extinta. Aí nós temos essa outra profissão aí. Olhem esse rapaz, esse senhor aí. O que ele está fazendo? Está com um pau, uma janela. Que profissão você acha que é essa? Essa é uma profissão antiga, não é do meu tempo não, hein? Então, olha lá. Essa profissão, hoje em dia você tem um despertador para te acordar, né? De manhã, quando você quer acordar, tem um horário para estar fazendo as coisas, então você coloca lá o celular, um despertador, e ele desperta para que você acorde. Antigamente não existia isso. Então, nós tínhamos os chamados despertador humano, né? Eram pessoas que eram contratadas para te acordar em certo horário que você precisava. Então, elas iam até a sua casa, batiam na porta, batiam na janela, para que você pudesse acordar. Então, muito engraçado isso, né? E temos mais uma aí. Olha aí. Deixa eu abaixar aqui minha fotinho. E esse? O que esse homem está fazendo? Fala aí para mim, o que ele está fazendo? Que profissão será que era essa? Então, por que essa profissão não existe mais? Então, olha lá. Antes do Thomas Edison inventar a lâmpada elétrica, a iluminação era um trabalho feito manual. Quer dizer que existia uma pessoa que ia acendendo lâmpada a lâmpada da rua. Então ele tinha a obrigação de ficar, quando ficasse tarde, ele ia lá, acendia, e de manhã ele teria que ir passando também e apagando. Então olha o trabalhão que era numa rua que tivesse 30 lâmpadas ali, né? Então ele tinha que acender cada uma, porque elas eram a querosene, então acendia uma de cada vez. Por que essa profissão foi extinta? Porque agora a gente tem iluminação elétrica. Todas ligam ao mesmo tempo.
Então, não tem mais o porquê dessa profissão. Então, com a evolução, algumas profissões acabaram sendo extintas. Vamos lá continuar, vamos pensar um pouquinho agora, hein? Vamos raciocinar. Você acha que existe uma profissão mais importante que a outra? Fala para mim. Não, a profissão da minha mãe é a mais importante que tem. Não, aquela outra profissão é muito mais importante que essa. Não, a profissão de professor é a mais importante. Existe. Você acha que existe uma profissão que seja mais importante do que a outra? Por exemplo, nós temos ali um gari. O gari, ele pega o nosso lixo, né? Passa toda semana, recolhe o lixo das casas. E nós temos o médico, que cuida da saúde das pessoas, das doenças. Qual dessas profissões é a mais importante para você? O que você imagina que seja? O médico é mais importante que o gari? Ou o gari é mais importante que o médico? Você pode até falar assim, não, o médico é importante, porque ele está cuidando da saúde, ele não pode faltar, se ele não estiver ali, muita gente fica doente, tá? Mas imagine que se o gari não passar, se o caminhão do lixo não passar toda semana, 2, 3 vezes que passa na semana, para recolher o seu lixo, como ficaria a sua casa, a sua rua, o seu bairro? Tem gente que fala assim, profissão de professora não é muito importante, não, professor a gente pode ficar sem. E olha lá agora como mudou a situação. Nós trabalhando em home office em casa, como faz falta um professor aí com você junto, não faz? Então existe uma profissão mais importante do que a outra? Não. Não existe. Cada uma tem a sua importância e a gente precisa de todas. Todas. O músico. O músico é menos importante? Ele deve ser, porque qual a importância dele? Então imagine um mundo sem uma música. Para você escutar, para você dançar, para te alegrar. Como seria o mundo? Então todas são importantes. Todas as profissões têm a sua importância. Então isso é muito bom da gente pensar e valorizar cada um deles. Então vamos para o nosso texto. O que posso fazer? Quais são os seus pontos fortes? Qual é a profissão dos seus pais ou das pessoas que vivem com você? Você conhece outras profissões além dessa? Então tem ali, você várias profissões, né? Hoje em dia tem profissão para que você queira o tempo todo. Então, o que você achar que você sabe fazer, o que você gosta mais. Eu gosto de desenhar, desenhista. Eu gosto de cantar, cantor. Eu gosto de jogar futebol, jogador, tudo. Então, o seu ponto forte é onde você tem que trabalhar nisso para conseguir se dar bem numa profissão. Se você quiser escolher uma profissão, vai ter muitas opções, já que nossa sociedade necessita de diversos tipos de trabalho. Há profissionais ligados à saúde, à educação, à construção de casas, à produção de alimentos, à pesquisa, ao comércio. Há pessoas que administram o trabalho de outras. Há aquelas que se dedicam a trabalhos artísticos, como os pintores, atores, escritores, músicos e entre outros. Para você ter uma ideia desta variedade, pense na quantidade de profissionais diferentes que trabalham na sua escola. Faxineiros, porteiros, jardineiros, copeiros, cozinheiros, professores de várias matérias, diretor, orientador, auxiliar, um monte de profissionais, não? Olha só lá na nossa escola, quanta gente tem. Tem inspetor, tem a merendeira, tem a faxineira, tem a orientadora, a coordenadora, a diretora. Então, muitas profissões. As profissões não são as mesmas ao longo do tempo. Como a necessidade de uma sociedade muda, também as profissões se renovam. Por exemplo, antigamente, quando a luz elétrica ainda não havia sido inventada, as ruas das cidades eram iluminadas por lampiões a gás. E havia pessoas encarregadas de acender esses lampiões ao anoitecer, com uma espécie de tocha, e apagá-las de manhã.
eram os acendedores de lampião. Já imaginou que trabalheira? Faz tempo que essa profissão deixou de existir, pois as ruas têm iluminação elétrica e as lâmpadas se acendem todas ao mesmo tempo, não havendo necessidade de ligar uma a uma. Assim como essa, outras profissões deixaram de existir ou se transformaram. É o caso do cocheiro, do condutor de bode e do datilógrafo. Em compensação, muitas surgiram, sobretudo as profissões ligadas ao mundo da informática. Você por acaso já pensou sobre qual profissão vai ter quando for adulto? Ainda há muito tempo para decidir, mas isso pode ficar mais fácil se conhecer várias profissões e souber como é cada uma. É nisso que vamos tentar ajudar vocês. Então imagine que você pode trabalhar numa profissão que ainda nem existe, né? Então, com essa pandemia, o que surgiu agora? O trabalho em home office. Quando a gente pensou que a gente ia estar tendo aula assim? Você em casa e eu aqui. Né? Não se imaginava isso, não se pensava. Então, a mudança da sociedade, as necessidades, é que vai transformando o trabalho. E aí vão surgindo outras profissões. Então, olha lá, vocês vão fazer agora as atividades da página 28 e da página 29. A seguir, há uma lista de profissões. Leia a fala dos personagens, destaque e colhe os adesivos correspondentes da página 73 e descubra em que cada um trabalha. Os personagens podem ter mais de uma profissão associada. Aí nós temos aí uma listinha de profissões. Onde está só a fala é onde você vai colar aquele adesivo da página 73. Onde está o desenho, você vai escrever do lado a profissão. Então, encerramos a nossa aula de hoje? Não. Temos o que agora? A resposta da nossa adivinha. Quando os dedos dos pés veem o sol ou o chão, sou eu que consigo tapar. Trabalho com o couro e sei costurar. Quem eu sou? Eu sou o sapateiro. Então, olha lá, quando o sapato rasga, né, fura, quem é que vai consertar? O sapateiro. Hoje em dia, muita gente já não leva no sapateiro mais, né? Acaba jogando fora, doando para alguém e acaba comprando outro. Mas nós temos bastante sapateiro hoje em dia que arruma os nossos sapatos. Então, boas atividades, boa aula e até a próxima semana, hein? Tchau!